Isso aí, pessoal, estamos de volta ao nosso canal Vida e Odontologia, hoje aqui mais à vontade. Novamente, respondendo dúvidas. O objetivo principal, né? Trocar experiência clínica, tirar a dúvida dos nossos alunos, dos nossos cursos presenciais. Odontologia, gente, é presencial, né? Não tem como fazer odontologia online. Online é material de apoio, né? Então, os cursos presenciais eles são preponderantes para o crescimento dos nossos alunos, né? Então, mais uma vez respondendo perguntas, né? Qual foi a dúvida? Tá aí, ó. Dúvida do nosso aluno. Preciso usar pilar angulado? Como assim? Como assim? Preciso usar? Claro que preciso. Depende, né? Depende. O caso dele específico era um caso, né, de um protocolo Aulon-4. Protocolo Aulon-4 é uma modalidade de protocolo onde nós angulamos os implantes posteriores para fugir do seio maxilar, fugir do forame antoniano, no caso mandibular, né? Possibilitando, né, diminuir cantilever, evitando enxertos, como no caso superior, evitando entrar dentro do seio maxilar. Então, hoje em dia é muito usado, muito comum. E essa inclinação desses implantes posteriores gera sempre a dúvida. Professor, eu preciso usar pilar angulado? Então, hoje a aula é de geometria, né? Vamos assim dizer. Tá aí o caso, ó. O caso não era esse específico, a gente sempre pega um caso semelhante como exemplo, né? Aí são dois protocolos, um inferior e um superior. O inferior não é Alan Ford, não estamos aqui para julgar posicionamento de implantes, estamos aqui para resolver, né? Vamos acompanhar esse caso do início ao fim. E a dúvida dele era superior, né? No caso, o Aulon muito parecido com esse, superior à distribuição dos implantes está melhor, inferior aqui está. Depois a gente discute, né? Mas tudo bem. Então a dúvida dele, eu preciso usar um pilar angulado para corrigir essa angulação? Depende do quê? Depende do grau da angulação. Como assim? Vamos lá, aula de geometria. Está aí o caso. Aula for superior, aqueles 4 implantes angulados, e o inferior. Esse caso nós vamos de novo, hein? Acompanhar do início ao fim, continue no canal. Quem quer ver esse caso do início ao fim, continue no canal. Qual que é a primeira etapa num caso desse? A primeira etapa é a seleção dos pilares. Ou seja, que tipo de pilar você vai usar? Que pilar usar? Qual pilar nós usamos para esse tipo de caso? São os pilares mini-cônicos. Mini pilar cônico, micropilar, isso tem uma série de nomes. São pilares cônicos, específicos para próteses múltiplas do tipo parafusadas. Nós temos os pilares retos, que vão acompanhar a angulação do implante, e os angulados, que vão corrigir a angulação do implante. Né? Como saber se a gente precisa realmente usar um pilar angulado no caso Aulon-4? Né? Depende da. Aí, ó, tá aí a foto clínica, né? A foto verdadeira do pilarzinho. Geralmente ele vem com essa capinha azul, facilita a instalação. Você precisa tirar ela para dar o torque, né? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. E tem um angulado também. O angulado ele pode ser indexado, como esse é, né? Ou não. Nesse caso era ele indexado, eu prefiro sempre usar o indexado. É mais seguro, né? Se precisar mudar ele de posição, é mais seguro, mais seguro. Ok, aqui, por exemplo, nessa imagem é um não indexado. Né? Aqui tem um indexado. Tá? Cada profissional vai preferir um. Então vamos lá, tá aí, o caso Aulon-4. Bom, planejamento seria usar para os inferiores pilares retos, mini pilares, né? Retos, sem angulação. Para os superiores, nos dois implantes centrais, também pilares retos. A dúvida é exatamente essa. E nos posteriores? Eu preciso realmente usar o pilar angulado? Preciso ou não? Posso usar um reto? Né? De novo, vai depender do que. Tá aí, ó, o pilar, o mini pilar, o micropilar, né, é um pilar cônico, do tipo cônico, no qual as suas paredes laterais possuem cerca de 20 graus de inclinação.
um pilar praticamente universal, né? Todas as companhias oferecem esse tipo de pilar. Então vamos tomar o longo eixo desse pilar como ângulo zero e a parede dele angulação 20 graus, né? Quando você tem dois implantes paralelos, né, muito simples, né? O longo eixo de inserção da tua prótese vai seguir o longo eixo dos pilares e dos implantes. Nós não temos problema nesses casos, né? Mas quando esses implantes são convergentes, porque nós temos dois tipos de angulação, podemos ter esses implantes convergentes e divergentes. Quando eles são convergentes, ó, a parede que vai limitar a inserção da prótese é a parede mesial de um pilar com relação à parede mesial do outro pilar. Ou seja, esses implantes eles podem ter uma convergência, né, de angulação, até que essas paredes, a mesial, vamos assim chamar, né, parede mesial ou proximal desses pilares, estejam minimamente, né, com uma divergência, com um ângulo que possa garantir um ângulo de inserção da prótese. Então, por exemplo, aqui nós inclinamos esse pilar em cerca de 20 graus. Então, ele está inclinado em cerca de 20 graus. E as suas paredes limitantes ainda guardam uma divergência, ou seja, ainda guardam uma via de encaixe da prótese. Quando a gente angula esse implante a 40 graus, essa parede, que tem uma angulação de 20 graus em relação ao longo eixo do implante, e essa parede, que tem uma angulação de 20 graus em relação ao longo eixo desse implante, esse implante está com 40 graus em relação ao longo eixo do implante vizinho, essas paredes ficam paralelas. Ou seja, 40 graus, então, seria a angulação máxima permitida entre esses dois implantes, um reto e um angulado, convergente, que permitiria que a instalação de uma prótese com uma via de acesso limpa. Então, você teria ainda aí uma via de acesso possível para a instalação da sua prótese. Então, a inclinação máxima desse pilar, que aceitaria, é claro, né? Numa angulação tão grande de 40 graus, a prótese teria que ser uma prótese ultra precisa. Então é muito difícil. Normalmente a gente, né, uma angulação tão grande quanto essa, a gente já busca alguma correção. Mas seria matematicamente possível, vamos assim dizer. E se os implantes estiverem divergentes, né, os pilares estiverem divergentes, aí as paredes limitantes, né, que é o nosso caso, né? No caso do aulão 4, os implantes estão divergentes. Né? Então, no caso da divergência, as paredes limitantes são as, vamos chamar assim, distais, né, dos seus pilares. Então, aqui, o longo eixo do implante 0, a parede tem 20, né, e nós inclinamos esse implante de novo 40 graus. Quando nós inclinamos esse implante a 40 graus, a parede distal desse implante fica paralela à parede distal desse pilar, né, me desculpe, fica paralela à parede distal do pilar oposto, ainda permitindo assim uma via de inserção da nossa prótese. Então, a angulação máxima permitida seria de 40 graus entre um pilar reto, um implante reto, e um seria colocado angulado a 40 graus. É muita angulação. Por isso que esse pilar é muito usado, né? Porque ele permite, ele facilita a instalação das nossas próteses em situações de implantes divergentes, convergentes. É claro, né, a gente tem uma inclinação de 40 graus, a gente já busca alguma correção com o pilar angulado. Mas seria possível uma prótese ultra precisa, uma via de encaixe. Né? Tá aí, ó. O problema é que, né, no nosso caso do aulão 4, nós temos dois implantes inclinados em cada extremo de boca. Né? Então nós temos que pensar nisso. Então não é a relação apenas, né, de um implante reto com um implante angulado. É a relação do implante, né, angulado de um lado com o implante angulado do outro lado. Então nós temos aqui, simulamos a inclinação de um implante angulado divergente. Então lembre-se, divergentes são as paredes distais, que são as limitantes. Um implante, um pilar angulado em 20 graus e o outro, né, também angulado em 20 graus, divergentes. Essas angulações somadas, né, somam-se a 40 graus. Então, quando nós temos implantes divergentes de um lado da boca e do outro da boca, né, o máximo, vamos dizer assim,
que divergência aceita, que possibilitaria uma via de encaixe da sua prótese, seria 20 graus para cada lado, vamos dizer assim, somando-se 40 graus, que é o caso do nosso Aulon 4. Então, se a gente pegar os implantes centrais, normalmente são colocados retos, e os distais angulados, se essa inclinação de cada lado for maior do que 20 graus, eu não conseguirei uma via de acesso. Não entre o implante central e o distal, entre um distal e o outro distal. Então, normalmente, quando nós temos a técnica Aulon 4, técnica Aulon 4 tradicional, você inclina entre 20 e 30 graus, né, os seus implantes posteriores. Nós vamos ter que usar pilares angulados para corrigir essa inclinação. Quanto mais inclinados os seus implantes estiverem, maior a inclinação. Normalmente nós temos duas inclinações de correção, 17 e 30 graus. Normalmente a gente usa de 17, né? E aí, como instala esse pilar? Como seleciona a altura gengival? Próxima etapa, próximo vídeo, beleza? Galera, grande abraço, fiquem com Deus, continue seguindo nosso canal aí, tem muito mais coisa boa para frente. Valeu!